Olá, bem-vindos a mais um PhotoPro TV, trazido até vocês pela Wacom e pelo Photoshop Conference. Meu nome é Erika Dalbello e hoje eu vou trazer uma dica bem legal sobre o Adobe Camera Raw. Com o Bridge aberto, eu vou selecionar a imagem a ser utilizada e eu tenho duas opções. Eu posso carregar o Adobe Camera Raw ou diretamente do Bridge ou diretamente do Photoshop. Como funciona isso? Eu venho em File, Open in Camera Raw. Com isso, ele vai carregar o Adobe Camera Raw diretamente do Bridge, ou seja, o meu Photoshop não precisa estar aberto. Eu vou cancelar e eu tenho outra opção de abrir diretamente no Photoshop. Então eu venho em File, Open with, Photoshop CS6. Então ele vai abrir o Camera Raw no Photoshop. Por que isso é legal? Porque dependendo do arquivo que a gente estiver utilizando, a gente pode deixar o Photoshop livre ou então não abrir o Photoshop, poupando a máquina. Então eu acho essa dica bem interessante. Eu vou cancelar. E um atalho legal para abrir diretamente do Camera Raw é o Command R ou Ctrl R. Legal, abrir aqui. Bom, para vocês verem o que eu vou resultar dessa fotografia, o Adobe Camera Raw ele tem essa última aba chamada Snapshots. Aqui na parte de Snapshots, eu posso criar como se fosse um preview. Então, por exemplo, o que é legal? Eu tenho um arquivo RAW e eu quero fazer a minha foto em preto e branco, em sépia, ou editada ou não editada. Então, eu não preciso ficar duplicando os meus arquivos. Eu posso simplesmente criar um snapshot. Ou seja, se eu estou aqui na minha imagem original e eu quero um PB. Então, eu tirei a saturação, legal. Eu venho aqui, Snapshot, clico em New, coloco PIB e essa é a visualização PB. Ou seja, como eu tinha criado um original, a qualquer momento eu posso voltar na original ou na PB. Então eu tenho diversas visualizações, diversas edições num arquivo só e eu acho isso muito legal. E eu já tinha feito previamente a opção final, que é o que vocês vão ver como eu vou ensinar a editar hoje. Então essa daqui é a final, para vocês terem uma ideia. E o legal é que no mesmo arquivo eu posso, através de um clique, voltar a qualquer momento na original. Bom, para começar a edição dessa imagem, a primeira coisa que eu vou fazer é trabalhar o Clarity. Aqui na versão 7 do Adobe Camera Raw está muito mais interessante. Ele não cria mais aqueles halos muito fortes ao redor da imagem. Então, como vocês podem ver aqui, eu vou trabalhar até o máximo e ele não deixou aqueles halos ao redor aqui do modelo. Legal. Como eu aumentei o Clarity, algumas outras correções devem ser feitas, pois a foto perdeu um pouco algumas informações. Então, nessa imagem, eu vou aumentar um pouquinho a exposição para mais ou menos 40. Vou diminuir também a saturação. Acho que aqui tá legal. Como eu perdi aqui algumas áreas de sombra, eu vou voltar um pouquinho os shadows. Isso também eu acho muito legal do novo Camera Raw, essa divisão das áreas de luz e áreas de sombra, no caso highlights e shadows. Posso voltar também um pouquinho os highlights aqui na área do rosto dele. Aumentando um pouco o contraste também. Lembrando que é um efeito mais agressivo, mais dramático, então eu não tenho tanto problema em aumentar o contraste. Legal. Acho que também vai ser interessante aumentar um pouquinho a temperatura. Porém, o tom de cor eu vou explicar depois. E antes de voltar à dica, eu tenho um recadinho muito especial para vocês. Dias 6, 7 e 8 de maio de 2013 vai acontecer a 10ª edição do Photoshop Conference, o maior evento de Photoshop da América Latina.
Acesse já photoshopconference.com.br e garanta já sua vaga. Uma dica legal para voltar os pontos brancos e os pontos pretos é clicando no slider com a tecla Alt ou Option pressionada. Então, a partir do momento que eu achar um ponto branco, pode ser uma área ideal. Legal. E nos pretos também. Legal. Certo. Agora, eu vou aplicar um tonzinho, aquele tonzinho de amarelo que eu mostrei na foto final, através da aba Split Toning. Então, eu vou selecionar um tom de amarelo, mais ou menos aqui. Ainda não foi notado nada porque ele está com saturação 0. Então, eu vou aumentar um pouquinho a saturação, para dar aquele tonzinho que eu mostrei para vocês. Isso nas áreas de luz. Nas áreas de sombra, eu posso inserir um tonzinho de azul, para dar esse efeito. Legal. E para finalizar essa parte, eu vou adicionar uma vinheta na aba Effects. E o legal, qual que é a diferença da vinheta pela aba Lens Corrections e pela aba Effects? A aba Effects, se eu der um crop, ela vai aplicar a vinheta somente na área de crop. Na aba Lens Corrections, ela vai aplicar a vinheta na imagem total. Então, se eu der um crop na minha imagem, a vinheta pela aba Lens Corrections, ela vai pegar esse pedacinho aqui em cima, que eu havia previamente cortado. Já o Effects não, ele vai pegar a imagem num total. Legal. Então, eu vou aplicar uma vinheta escurecendo as extremidades, assim eu volto mais a atenção ao centro. O mais legal do Adobe Camera Raw serem edições não destrutivas, ou seja, a qualquer momento eu posso voltar em qualquer aba e alterar os valores, ou cancelar aquela edição, qualquer coisa. Por exemplo, eu achei que ficou com muito azul. Eu volto na aba Split Toning e diminuo o tom de azul. Vocês podem visualizar, eu vou dar um zoom aqui, que no cabelo a gente tem uma falhinha. Então, para corrigir essa falhinha, eu vou usar a ferramenta Spot Removal. Clicando e arrastando, ele vai pegar uma outra área do cabelo. E assim eu corrijo essas falhas. É uma ferramenta muito legal para remover espinhas, entre outras imperfeições. Eu posso utilizar como o Heal ou o Clone. O Clone ele vai copiar a área exatamente igual. Legal. Tirei a falhinha. Também, se tiver alguma marca, alguma coisa assim, também podemos retirar. Com as teclas de atalho colchetes, eu aumento e diminuo o tamanho da minha ferramenta. Clico, arrasto. E legal. Também podemos diminuir a opacidade. Conforme a gente vai utilizando essa ferramenta, adicionando várias, dependendo da imagem, às vezes a gente pode usar várias. E para visualizar o antes e o depois, às vezes esse desenho desse círculo da ferramenta pode atrapalhar. Então, uma dica muito legal é pressionar a tecla V de visibilidade e ela automaticamente esconde aonde a gente já utilizou. É legal para ver como ficou depois. Legal, aperto o V de novo para voltar. Vou tirar só mais essa daqui. Belezinha. Clico na ferramenta Hand Tool para voltar na imagem original. Bom, eu utilizei aqui na minha imagem, na aba Basic, o Clarity ao máximo. Porém, eu acho que eu ainda posso utilizar esse recurso ainda mais, com ainda mais agressividade, ainda mais intensidade. Então, para isso, eu venho na ferramenta Adjustment Brush Tool, tecla de atalho K, e vou utilizar apenas o Clarity em algumas áreas da minha fotografia. Vamos supor assim, eu tenho vários valores definidos aqui na minha ferramenta. Porém, eu vou utilizar só o Clarity. Uma dica muito legal é clicar ou no mais ou no menos aqui ao lado,
que ele automaticamente reseta todos os outros valores e modifica só esse. Então, como eu vou usar só o Clarity, eu cliquei aqui no mais, num valor um pouco intenso, no caso 50, e vou começar a pintar as regiões que eu achar que merecem um pouquinho mais de contraste do Clarity. O valor até um pouquinho maior. Vou subir um pouquinho as sombras também para passar nessas áreas mais escuras. E eu começo com isso a pintar as regiões que eu acho interessante ter um pouquinho mais de contraste. Então, olha essa textura mais interessante que ele traz aqui na blusa, na camiseta. Dá até para aplicar um pouco mais. Legal. Podemos também adicionar um novo brush para ter ainda mais intensidade. Então é legal trazer um pouco do Clarity aqui no cabelo, na barba. Se ainda assim eu achar que algumas áreas estão escuras, eu vou criar um novo brush, clico no mais em Shadows e pinto essas áreas que estão escuras. E ele retorna essas informações. Se eu por acaso pintar alguma área que não é interessante, eu posso apagar clicando com a tecla Alt, que esse brush se transforma numa borracha. Então é só eu apagar essa área excessiva e legal. Por exemplo, eu vejo aqui que essa área passou um pouquinho e eu elimino esses excessos. Visualizo esse outro brush. Também acho que ele excedeu um pouquinho aqui. Ok. Legal. Acho que só mais um. Não tão forte. E assim a gente vai desenhando a luz dessa fotografia. E essa é a foto final. Espero que vocês tenham gostado. E para acompanhar mais dicas de Photoshop, fotografia, Lightroom e Adobe Camera Raw, acesse fotopro.com.br ou siga-me pelo Facebook ou pelo Twitter. Um grande abraço!